Bom, para fechar então a nossa aula de razão e proporção, falta falar da proporção inversa. Qual é a ideia da proporção inversa? A ideia da proporção inversa, então, é a seguinte: se uma coisa aumentar, a outra vai ter que diminuir. Só que é de uma maneira parecida. Se uma coisa dobra de tamanho, a outra vai ser reduzida pela metade. Se uma coisa triplica de tamanho, a outra vai ser dividida por 3. Então, a ideia da proporção inversa é essa. Se uma coisa aumenta, a outra obrigatoriamente vai ter que diminuir. Como assim? Vou começar então falando de um exemplo. Viajando a 80 km por hora, eu completo o meu trajeto em 3 horas. Se eu fosse a 120 km por hora, quanto tempo que eu economizaria? Por quê? Se eu aumento a velocidade, eu automaticamente diminuo o tempo para terminar a minha viagem. Então, velocidade e tempo são coisas inversas. Se eu aumentar um, eu automaticamente tenho que diminuir o outro. Qual é o truque? Eu não posso mais multiplicar cruzado. Se eu multiplicar cruzado, vai dar errado. Por quê? Porque multiplicar cruzado é da proporção direta. Então, isso quer dizer que a proporção inversa precisa de um truque diferente. O truque que a gente vai usar vai ser multiplicar as linhas. Como assim? Então, só lembrando, se a primeira aumenta, a segunda diminui, sempre que acontecer isso, o que você faz? Você escreve A está para B, assim como C está para D. E na hora de fazer a sua conta, você não pode mais multiplicar cruzado. O que você vai fazer? Vai multiplicar as linhas. Então, você vai fazer A vezes B igual a C vezes D. Portanto, lembra disso. Proporção inversa, você multiplica as linhas que você tem. Volta para o exemplo. Então, no seu exemplo, viajando a 80 km por hora, completo meu trajeto em 3 horas. O que você vai comparar aqui? Você vai comparar velocidade com o tempo. Então, o que você está comparando é isso. Então, agora, minha velocidade, se eu estou a 80 km por hora, o tempo que eu gasto é de 3 horas. E aí agora, se eu for a 120, eu vou chamar o tempo aqui de t. O que vai acontecer? Posso multiplicar cruzado? Não posso. Por quê? Porque é uma proporção inversa. Como eu sei, se eu aumentar a velocidade, eu diminuo o tempo. Se eu não posso multiplicar cruzado, multiplica as linhas. Ou seja, 120 vezes t é igual a 3 vezes 80, 240. Então, multipliquei as linhas, 120t é a linha de baixo, 3 vezes 80 a linha de cima. Beleza, se eu passar o 120 dividindo, eu vou descobrir que o tempo é de 2 horas. Cuidado com a pergunta do enunciado. A pergunta do enunciado não é quanto tempo eu levo, a pergunta do enunciado é quanto tempo eu economizo. Então, se eu faria em 3 e agora eu consigo fazer em 2, a economia de tempo é a diferença entre os dois. Então, a resposta, eu economizo 1 hora. Tá certo? Então, toma cuidado aí, Enem principalmente, quando a gente estiver olhando alguns enunciados como esse, presta atenção na pergunta. Então, a pergunta foi quanto tempo eu economizo, a economia, então, é de 1 hora. Fica aí para vocês a diferença, então, de proporção direta, proporção inversa. Abraço!